o que são os gastos fantasma? Gastos fantasmas se referem a um conjunto de pequenos gastos que individualmente são dispensáveis, porém, quando somados, podem comprometer sua renda no final do mês. Tais gastos acabam, muitas vezes, sendo sequer notados, o que pode gerar a médio e longo prazo perdas graves ao indivíduo. Cada um de nós tem os seus gastos fantasmas únicos, mas há alguns que são comuns a muitas pessoas. Tendo isso em vista, formulamos um modelo baseado nas ferramentas de gestão que se propõe a identificar os gastos fantasmas e possibilitar seu combate. Tal formulário foi aplicado e acompanhado durante uma semana, de tal modo a identificar a efetividade do modelo elaborado. Então, como nós fizemos tudo isso? Primeiramente, nós definimos quais ferramentas seriam relevantes ao objetivo e que ao mesmo tempo fossem passíveis de serem aplicadas por pessoas leigas com apenas uma breve explicação. Nosso trabalho prático ele foi realizado inteiramente no Excel, de modo simplificado, com a criação de um macro, para qualquer pessoa, até mesmo quem não conhece ou não usa o Excel, poder utilizar o mesmo. As ferramentas mais relevantes que foram encontradas e utilizadas foram o fluxograma, a folha de verificação, a análise de Pareto, a matriz Guth e o brainstorming. O fluxograma ele permite descrever um processo ou sistema, permitindo documentar, estudar, alterar e planejar processos complexos através de diagramas simples e claros. Nosso fluxograma foi feito no Excel, como observado a seguir. Com no máximo 6 blocos, ele tem o intuito de identificar os gastos ocorridos durante as principais atividades da pessoa. Por ser uma ferramenta de fácil assimilação, o fluxograma nos ajuda em 2 pontos principais: gastos rotineiros e gastos em períodos de tempo determinado. A folha de verificação. As folhas de verificação são utilizadas para a coleta de dados de maneira rápida e concisa, de tal modo que se tenha uma informação clara e imediata, podendo assim informar irregularidades rapidamente. Utilizamos a folha de verificação para identificar os gastos feitos em cada um dos dias em que a coleta de dados estiver ocorrendo. Sendo assim, a primeira coluna apresenta os dias em que a pesquisa abrange, e a última coluna se refere aos gastos considerados. Os grupos utilizados na nossa análise foram alimentação, entretenimento, transporte, gastos especiais, gastos médicos. Tal metodologia nos permitiu agrupar os gastos em grupos que podem, por sua vez, servirem de base na utilização das demais ferramentas de gestão. Importante ressaltar que tais categorias listadas acima são uma sugestão, podendo a pessoa que aplicar nossa metodologia alterar essas categorias da forma que melhor lhe convier. O gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto é uma ferramenta estatística voltada para a identificação dos aspectos prioritários referentes à situação analisada, podendo ser traduzida como: identifique entre os muitos triviais os poucos vitais. Na nossa proposta, o gráfico de Pareto correlaciona os grupos de gastos com o valor total gasto pela pessoa analisada, de tal maneira que seja possível definir quais os grupos que são mais relevantes, como observado a seguir. A matriz Guth. A matriz Guth é uma ferramenta de gestão utilizada para a identificação das tarefas, processos ou problemas que devem ser priorizados dentro de uma organização. Os itens são avaliados segundo sua gravidade, urgência e tendência. A análise de Pareto e o Guth entram como análises que se complementam no momento de tomada de decisão. Para a formulação da matriz Guth, os níveis de importância utilizados vão de 1 a 5, sendo que a pontuação G versus U versus T resulta da multiplicação dos valores apresentados na gravidade, urgência e tendência.
Nós podemos ver o nosso GUT aqui embaixo. O brainstorming. O brainstorming é utilizado para a obtenção de ideias, seja para a formulação de um novo conceito ou para encontrar a solução de um problema. Dentro da nossa metodologia, o brainstorming entraria como mecanismo de apoio à tomada de decisão, onde, com a identificação dos principais gastos e daqueles que são possíveis corte, a pessoa possa definir o que será cortado ou otimizado e como esse processo irá ocorrer. Agora para os nossos resultados. Como observado abaixo, nós podemos ver uma comparação entre duas pessoas que aplicaram o método e também as suas diferentes soluções. Então, com o resultado da pesquisa, conclui-se que o uso das ferramentas de qualidade no cotidiano não só é viável, como também pode ser parte de um processo de conscientização das pessoas sobre o uso de recursos, conforme observado nessa aplicação para uma análise de recursos financeiros, corroborando com a importância dessas ferramentas em diferentes contextos. Então, a melhor maneira de sabermos para onde vai o nosso dinheiro é mantendo uma ferramenta de controle sobre todos os nossos gastos, mesmo que sejam as menores despesas. Só com este levantamento conseguiremos saber para onde está sendo canalizado as nossas finanças. Esse é um passo fundamental para controlarmos o nosso dinheiro e não nos deixar ser assombrados por ele.